Tá polarizado o torcedor do Bahia. Tem uma parte que tá tranquila, que entende que estar hoje na sexta posição é algo bom, bacana, um trabalho que aos poucos está aí engrenando. E tem outra parte que quando o time perde um jogo, meu amigo, Ave Maria, nada tá bom, tem que Rogério Ceni ir embora. E o Bahia era para estar liderando o campeonato, isso e aquilo, né? Eu sou daquela, quem quer saber, né? Quem me ouve na Band News, eu falo todos os dias. Eu acho que está tendo um exagero aí. O torcedor tem que cobrar sempre, tá? Isso aí não é tirar o direito do torcedor de cobrar, de se incomodar. Por exemplo, vi um Bahia daquele contra o Fortaleza, tem que se incomodar, tem que reclamar e tal. Mas daí é colocar como se estivesse tudo ruim, tudo acabado, eu acho que tem que encontrar essa medida, né? Agora, o Bahia vai ter uma nova oportunidade de fazer com que o torcedor volte a acreditar no seu bom futebol, porque jogou bola contra o Atlético Mineiro, encantou a todos, e contra o Fortaleza, meu amigo, o time parece que nem viajou, ficou aqui em Salvador, né? Se trata de um clássico, né? Eu acho que já é normal. Eu quero um jogo muito difícil, se tratando de Fortaleza e Bahia, né? Só que pelo elenco que o Bahia tem, não era para ter acontecido esse desastre de 4-1. Né? Eu acho que o Bahia deixou muito a desejar. Parece que não viajou realmente. E essa parte do torcedor que está exigindo sempre, que a gente vem sempre falando aqui, eles têm que entender que no futebol tem oscilação, gente. Pelo amor de Deus, ninguém vai manter 100% aqui subindo, não, porque futebol não é dessa maneira. Acho que quem entende de futebol tem essa consciência. E o torcedor está incomodado, tem a razão dele, sim, mas tem aquela parte que tem a consciência. É que o Bahia está bem no Campeonato Brasileiro. Pô. Não é por conta de uma derrota que acabou tudo. Acho que tem uma semana aí para trabalhar, né? É como o Ju falou, tem partida que o Bahia dá uma esperança muito grande para o torcedor, porém, na partida seguinte acontece uma tragédia dessa. Então, tem que equilibrar as coisas, o Rogério Ceni vai consertar o que foi de errado nesse jogo aí e o Bahia voltar a ganhar os jogos, porque o torcedor está na bronca aí. Uma parte a gente entende, outra não, mas estão exagerando demais para o que o Bahia vem fazendo na temporada. Eu entendo assim, é normal essa cobrança, pô. Não vejo nada de anormal para um clube como o Bahia disputando uma competição do Brasileiro e demonstrou no primeiro turno do que é capaz. Então, quando a gente vai ver jogo, né? Isso aí é real. Os próprios jogadores, os próprios treinadores falaram o que deixa de fazer. Todo mundo já sabe o que tem que fazer. Então, quando perde do jeito que perdeu, é ruim, ninguém vai gostar não. O Bahia não está acostumado com isso, a torcida não está acostumada. Passou um longo tempo vivendo desse jeito e, no mínimo, essa mudança é preciso existir. A gente sabe da dificuldade, eu fui uma das primeiras pessoas que falei que joguei no time do Atlético, que era considerado o time do sonho, e virou o time do pesadelo. Mas por quê? Porque deixava de fazer as coisas como sempre o Atlético jogou. Deixava de lutar, porque era Renato, Daci, Neto, um não queria correr para o outro e desgastava a equipe e não tinha um resultado. Então, quando o Bahia não consegue fazer isso dentro do seu jogo, é esse sofrimento. Então, o torcedor está certo de cobrar mesmo, porque eu sempre fui assim. O treinador, na verdade, vai sempre cobrar. A torcida vai sempre cobrar, porque a gente precisa melhorar dia a dia. A gente sabe que é um trabalho de longo tempo, mas que a gente tem que adiantar tendo a oportunidade de vencer. E assim, o City pegou várias equipes para trabalhar. A equipe do Bahia é diferente da grande maioria que ele pegou. Vamos pegar a relação do City e trazer para o Bahia. O Bahia é o grande clube do Norte e Nordeste, bicampeão brasileiro. Eles precisam entender isso e, com certeza, pela experiência que ele tem, ele vai entender o que o torcedor está falando. E assim, Rogério também precisa tomar outra postura. Ele precisa, dentro do próprio time que ele acha titular, tem forma dele jogar diferente. Ele pode mudar com os mesmos jogadores. Ele pode mudar o esquema e o Bahia não tem variação. Todo mundo sabe, joga lá atrás, se defendendo e ganha do Bahia.
O Criciúma vai jogar desse jeito. Se não tiver velocidade, não ultrapassar a linha, vai ficar, a torcida vai cobrar, vai exigir o resultado. E é um jogo arriscado. Muito arriscado. E o Criciúma não é só com o Bahia, não. É com qualquer clube que vai jogar. O Criciúma é sempre encardido. Ele tá aqui e jogou. Pode ter certeza que os times que ele jogou contra o Criciúma sempre foi difícil, pô. É aquela coisa, rapidinho, Nilson, a cobrança, Zé, ela tem que existir, só que tem um limite aí pro exagero e do que não é real. Foi colocado, né, para uma parte da torcida essa possibilidade do Bahia ser campeão, que chegou, né, assim, mas hoje o Bahia briga por uma Libertadores e ele tá ali naquela zona, então chega a ser chato, toda vez que o Bahia perde, parece que... Desespero, né? Terra arrasada, aquele imediatismo de um resultado, né? Parece que nada do que foi feito presta e que ninguém que está ali naquele elenco, né, pode estar ali ou tem essa capacidade. Foi feito um investimento, ok? Um investimento muito alto em um único atleta, inclusive, mas o Bahia não está entre os clubes que tem o elenco mais caro, mais absurdo, porque tem aquela coisa do Grupo City por trás, e aí fica parecendo, não, gastou milhões, então era para estar brigando pelo título. E aí a gente tem que ponderar e falar, calma. É o primeiro ano que o Bahia entra numa Série A para brigar nas cabeças. Até o ano passado o Bahia quase foi rebaixado. Não foi na última rodada porque teve uma ajudinha extra. Senão, não dependia apenas de si, tinha caído. Então, assim, tem que ter calma, as coisas vão acontecendo. Assim, nem 8 nem 80, né? Assim, a gente não é porque perdeu de 4 que tudo está errado no Bahia, né? O torcedor, às vezes, faz uma cobrança visceral em cima dos jogadores do Bahia, do Rogério Ceni, como se tudo que foi feito esse ano foi ruim. Claro que o Bahia está devendo o Campeonato Baiano, poderia ter ido à final da Copa do Nordeste, para mim era o grande favorito, o Fortaleza vinha muito mal na competição, foi uma final sem graça, CRB e Fortaleza, a verdade é essa, mas assim, você querer desfazer todo o trabalho que tem sido feito no Bahia é não entender o contexto do que está acontecendo com o clube. Né? Em 27 rodadas, a pior colocação foi a 7ª. São 26 rodadas dentro de uma faixa de Libertadores, coisa que nunca aconteceu no Bahia na hora dos pontos corridos. Então, às vezes, o torcedor quer ganhar todos os jogos, né? Como o Juliano acabou de dizer, foi passado que o Bahia poderia ser campeão. Nada disso, gente. Esse projeto para dominar o Brasil e a América do Sul é para 4, 5, 6, 7, 8 anos. Eu perguntei ao Fernando Soriano quando é que o Bahia iria ser dominante aqui na América do Sul. Ele disse, olha, eu não posso precisar para você o tempo, mas eu sei o caminho. O caminho eu sei como chegar lá. Então, o torcedor precisa entender uma coisa, não é porque o Bahia deu uma oscilada ou não tem vencido bem os últimos jogos que toda temporada tem que ser descartada, mandar todo mundo embora e refazer o time. Não é assim que funciona. Entendeu, torcedor? Não acho o esquema tático ruim, acho muito bom. Hoje no futebol mundial, Juliana, as grandes equipes prezam por ter a bola. O torcedor acha muito bom quando é lá fora, quando é aqui acha ruim. Ter a bola para o time do Bahia que não tem marcadores exímios é fundamental jogar com essa forma tocando a bola. Porque se o Bahia for jogar em transição, não vai ganhar a maioria dos jogos. Vai sofrer muito dentro do Campeonato Brasileiro. E eles sabem disso. Agora, eu dou crédito ainda ao Bahia, comissão técnica, pela campanha no Campeonato Brasileiro. O Bahia é 6º colocado. Pode até perder uma posição hoje. Mas dentro do geral, Juliano, o Bahia faz um bom Campeonato Brasileiro, coisa que eu nunca vi nos pontos coisas do Bahia jogar aí entre ser melhor do Campeonato Brasileiro. Tem defeitos? Tem. Claro né? que Vacilaram, devia ter contratado melhor na janela, o Rogério erra, jogadores individualmente erram, né? Mas no contexto tem geral... Tem jogado com 8. Porque você entra em campo sem Tassiano, né? Sem Cauli, aí tem um ou outro também que cai o rendimento. Você está jogando com 8. E jogar com 8 é complicado. Você tem um atacante... tem um atacante como o Tarciano, que está improvisado lá na frente. E você acha que tem que continuar o mesmo esquema? Não. Você acabou de falar que tinha que continuar o mesmo esquema. Eu não acho o esquema ruim. Eu não disse que tem que mudar o esquema. Então muda as peças dentro do esquema que ele quer. O que o Rogério precisa fazer é fazer com que as peças voltem a funcionar. Se não está dando certo, tem que mudar. Isso não é no time do Bahia. É em qualquer lugar. Se não estiver dando certo ali o que ele está fazendo ali, o docinho dele, tem que mudar. Tem que procurar solução. Tem que procurar Mas solução. não é o esquema. Não é o esquema que é ruim. As peças não estão funcionando. Eu acho que a questão aí é o que não está dando certo, né? Algumas peças
Bahia ganha um jogo bem, como ganhou do Atlético, com o mesmo time que vai jogar com o Fortaleza e ninguém funciona. Muda, a atitude aí sempre cai no muda, treinador. Eu falei sobre isso aqui. O time, né, entra em campo sem vontade, sem raça, sem sangue no olho, sem um líder para um gritar com o outro, um puxar, um dar uma sacudida. Toma 2 gols iguais, parecia um replay, sem tirar o mérito do Marinho, tá, gente? Foi golaço, a qualidade, isso aí ninguém fala. Mas tem que ter alguém para chegar lá, chegar junto, dar um carrinho. Eu acho que já estava avisada essa jogada do Marinho, claro. que é muito forte essa jogada do Marinho, mesmo você marcando, mesmo você sabendo, mas tem como você bloquear isso. Ele já você fez uns 40 Você assistiu o jogo do Corinthians ontem contra o Fortaleza? Quando o Marinho caía para o lado esquerdo, para puxar para dentro, tinha 2 bloqueando ele. E se der espaço, ele vai bater. Isso, com certeza foi discutido com o E a Rogério Ceni, defesa ele do falou Bahia depois. fez o quê? O Rogério estava tão irritado na coletiva, você via... Por que ele estava irritado? Porque ele passou certamente isso antes. passou e ninguém fez. E ninguém fez. Não Passado, funcionou. isso Mas quem é que tinha que colar em Marinho? Quem é que tinha que colar em Marinho? Depende, Juba, se você- eu já falei, Juba Ali dá no lance- muito espaço. Depende. Se ele dá espaço, é a mesma coisa do jogador da Holanda lá que pegava aí. Você tem que encostar nele, porque se ele for com a bola, eu vi Dodô jogar aqui contra Arthur. Sabe o que Dodô fazia? Ele marcava a parte do meio e deixava o fundo O para Tassiano não chegou. Ele não foi Tassiano estava no lance, em um dos lances, não chegou. O Juba Olha os lances não lá. chegou. Esse aí é o Na primeiro. verdade, o Juba tem que olhar dar o que corpo tem pra fazer a 3 para 1. O Juba tinha que trombar com ele. Juba deixou ele passar. E vai todo mundo deixando ele passar. Ele é do drible, ele 5 jogadores na jogada. Esse ninguém cobrou. enfrentamento ali. Ninguém fez uma falta. Esse enfrentamento ali é do lateral, é do ala esquerdo ali, que tem que chegar nele. Se ele não pode fazer a falta, ele faz a tromba, deixa o corpo pra bater e cair os dois. Pronto, Vocês acabou. dois estiveram em campo. Quem está em campo tem que se incomodar, tem que chegar Tem que chamar atenção, tem que não falar. é só o treinador que é responsável por tudo. E você vê, na hora que acontece o gol de Marinho, se você for observar a reação dos jogadores do Bahia, ninguém cobra ninguém. Você pode olhar.